E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Meu nome é Isadora. e sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. É o seguinte, no vídeo de hoje é para poder falar de coisa boa, mas justamente porque é para falar de coisa boa que é um vídeo que a gente relutou muito em poder fazer ele. Essa é a verdade. Sim. Porque infelizmente a internet, né, é um ambiente muito tóxico. Quando você ousa falar de alguma coisa boa que aconteceu na sua vida ou de qualquer outra pessoa, automaticamente você vira um alvo muito grande. Sim. Mas apesar disso, a gente se sente um pouco confortável em falar disso, primeiramente porque a gente já conhece boa parte do nosso público e outra porque há mais de um ano a gente faz vídeo nesse canal e tem diversos vídeos nesse canal falando sobre pontos negativos de morar na Irlanda, falando das crises que estão acontecendo no país, Sim. imobiliárias e de Da emprego. inflação também. A gente fala da inflação não só como aqui, né, na Irlanda, como no mundo todo. Isso. Então não é algo exclusivo da Irlanda. Então, justamente por isso é que somente agora a gente se sentiu confortável em poder falar sobre esse assunto, né? Afinal de contas, a gente já falou sobre tanta coisa ruim, mas e por que que a gente ainda continua nesse país? Afinal de contas, o que é que nos mantém aqui nesse país ainda, né? E por que que o título do vídeo é como o intercâmbio mudou as nossas vidas? É porque nós viemos parar nesse país através do intercâmbio. Afinal de contas, o intercâmbio mudou as nossas vidas, porque o intercâmbio foi a porta de entrada para a gente. Entramos como estudante, mudamos de visto para Work Permit e podemos falar Propriedade com sobre o assunto. propriedade. É. Sim, o intercâmbio mudou nossa vida. Agora já é praticamente 3 anos De Irlanda. de Irlanda. E o intercâmbio é isso também, né? É você imergir a outro país. Então não é relacionado somente a estudos. Vai muito mais além do que somente estudos e somente a condição financeira. A gente vai falar de diversos aspectos aqui. E, para deixar de enrolação, o primeiro deles é o choque cultural, né? Porque, afinal de contas, quando a gente chegou aqui na Irlanda, foi literalmente um choque cultural muito grande pra gente. Foi quase que um soco na cara. Nós somos do interior do estado do Pará, né? A Sim, nossa realidade é uma realidade muito diferente da galera que provavelmente depois que a gente já conheceu muita gente por aqui e a gente vê isso, então é uma realidade muito diferente de quem já mora em grandes capitais. Então, chegar aqui na Europa, chegar aqui na Irlanda, foi uma mudança muito grande, né? E foi um sim. choque enorme pra gente. Eu acredito que seja para a maioria das pessoas que moram no Brasil ainda hoje. Começando pelo aeroporto, né? Porque a gente até então viajava só ali pelo Brasil. A gente pegava voo. A gente pegou um voo, não foi em 2017? A gente voava muito pouco, É, voava porque muito afinal de pouco. contas no Brasil é muito caro você viajar de avião, né? É, a gente se planejava o ano todo para fazer uma viagem. Então, E aqui acaba que as coisas são bem mais acessíveis, vamos dizer assim. Para você ter uma noção aqui rápida, mas a gente ainda vai chegar nesse assunto, um voo, na época que a gente chegou, a gente conseguia encontrar voos a partir de 5, 7 euros. O que é que você consegue fazer no Brasil com 5 ou 7 reais? É praticamente nada, quanto mais comprar uma passagem de avião. Atualmente, devido à inflação, devido a tudo que tem acontecido sim, no mundo nos últimos meses, não existem mais passagens tão baratas assim. A partir de agora, as passagens são a partir de 10 euros. Então, os destinos que nós íamos antes agora custam 10, 15, 20 euros em média. Né? Deu uma aumentada aí no sim. preço, mas mesmo assim, cá entre nós, é uma passagem muito barata. Sim, e a questão da cultura, o que que você achou das pessoas? E na escola, de trabalho? Então, assim, eu tive dois choques, né? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Pro lado bom, que eu vou falar agora, é de que realmente, por aqui, as coisas são realmente muito mais organizadas, você tem um nível de segurança muito maior do que, infelizmente, nós estamos acostumados no Brasil. Ao chegar aqui, a gente pode perder o medo de andar na rua, por exemplo, com o telefone, não é Sim. isso? Ir pra É, parada de ônibus, né, à isso. noite. Então é algo que, claro, acontecem crimes aqui, acontecem coisas que também acontecem no Brasil, como em qualquer outro lugar do mundo, porém a quantidade é muito inferior ao que nós estamos acostumados. Então nós temos essa sensação de segurança muito Segurança. maior, né? Muito mais aflorada, vamos dizer assim. Então, tipo assim, recentemente, por exemplo, eu postei eu comprando meu notebook novo e eu fiz o unboxing dele, né? Eu abri a caixa dele dentro do ônibus, mostrando pra galera nos stories. Sim. O E engraçado é que as pessoas que repararam nisso. Porque pra gente já tá já tinha ficado É, normal. já ficou normal, né? Uhum. E aí o pessoal comentou assim, teve um comentário que me marcou muito, que
que o rapaz falou assim, a maior ostentação desse seu stories... Opa, será que eles estão me enxergando ainda? Acredito que esteja, mas já que eu conserto aí a câmera. Bora Mas baixar. aí o pessoal falou assim, a maior ostentação nesse seu stories é, na verdade, poder abrir um produto caro como esse dentro de um ônibus, dentro de um transporte público e não acontecer nada com você. Não é? Não é nem o fato do produto em si, mas o fato da situação. Então esse choque cultural ele foi muito intenso na gente em relação a isso. A educação dos irlandeses, né? A grande maioria deles... Sim. Deixa eu ajeitar logo essa câmera que eu não sei se está saindo bacana. Os irlandeses eu acho eles bem educados no geral, assim. Realmente os irlandeses eles são pessoas muito boas, né? Claro que tem uma parcela da população que muita gente já conhece, principalmente quando você começa a pesquisar pela Irlanda, você vê que tem uma pequena parte da população que é como é que eu posso dizer, que são rebeldes, né? E aí eles causam muito, gostam de chamar a atenção. Infelizmente isso mancha muito a imagem do país. Mas é como eu estava dizendo, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, né? Tudo é uma balança, não? Um lado ruim que eu vi assim também daqui, né, desse choque cultural, é de que no Brasil nós temos essa falsa impressão de que o povo europeu é um povo assim 1000 anos luz evoluído. E isso, sinceramente, caiu por terra quando a gente chegou por aqui, porque a gente viu que não é bem assim como a gente fica sonhando e idealizando a comunidade europeia, né? Claro, tem muita gente educada, as cidades são limpas, claro que se for grandes cidades tem pichação, tem lixo na rua, como qualquer outra grande cidade. Mas quando você vai entrando nos interiores, vai indo para outras cidades, você vê sim um nível de limpeza, educação e segurança muito mais elevado do que no país que a gente veio. Porém, eu acho que isso é uma película social muito grossa assim que eles têm, porque a gente já entrou na casa de muitos para fazer faxina, para fazer entrega, para trabalhar para eles, e nós vemos que realmente aquela educação, aquela limpeza, na grande maioria, é da porta de casa para fora. Da porta de casa para dentro, cara, é outro cenário, é outra situação completamente diferente. E eu garanto para vocês que nós brasileiros, nós somos muito mais limpos, muito mais cuidadosos e educados, né, dentro de casa e na rua do que boa parte deles. Então isso aí foi uma coisa assim que hoje em dia não me ilude mais. Você poder conhecer outras culturas, né? Outras pessoas. Sim, e aí para poder conhecer outras pessoas, outras culturas, do que é que a gente precisa, que foi outra coisa que foi uma mudança de vida pra gente, aprender a falar inglês, né? Eu ia falar outra coisa. O que você ia falar? Trabalho. Não, mas aprender a falar inglês, porque afinal de contas, se a gente não tivesse inglês, nós não poderíamos nos comunicar com eles, nós não poderíamos nos comunicar com outras culturas. Afinal de contas, o inglês é uma linguagem universal. É através dele que a gente consegue conhecer os croatas, os indianos, os chineses, os irlandeses e por aí vai. E eles né? têm outros idiomas, né? Então o inglês nos une. Isso mesmo. Agora a questão do inglês. Eu praticava inglês no Brasil, fiz meus 3 anos lá, já tava... Uou! Cheguei aqui, soube que eu não sabia nada. Porque é o sotaque. É o dia a dia, é a rapidez para raciocinar. Sim, é tanta coisa, porque você vê que você não estava tão avançado assim. Eu sei que no Brasil eu estava também no biquíni, mas quando eu cheguei aqui, eu vi que realmente eu tinha zero. Eu falava para todo mundo, eu tenho zero inglês. Porque eu não conseguia nem abrir a boca e falar alguma coisa. Eu tinha muita vergonha. Então, o Gabriel, uma pessoa que odiava inglês, ele, tipo, pra tudo. Quando a gente começou a pesquisar, a morar aqui, eu falei, Gabriel, bora começar a ver uns filmes, algumas coisas, né? Legendado. E eu caía fora. Caía fora. Então, quando chegou aqui, as coisas foi bem diferentes, porque o Gabriel fala tanto que eu não tinha vergonha de errar. E eu já tinha vergonha. Então, eu chegava no restaurante, eu sabia como pedir. Mas aí eu cochichava no ouvido dele como ele deveria pedir. E aí eu fazia o pedido. Mas o inglês, ele mudou muito as nossas vidas. Eu jamais, nem nos meus sonhos mais loucos, imaginei que um dia eu poderia falar uma outra língua que não fosse o português. E eu, sinceramente, não enxergava o inglês de forma alguma na minha vida. E aí, depois que a gente pisou aqui, que aí não tem jeito, cara. Você ouve inglês o dia todo, você aprende inglês na escola, afinal de contas nós viemos como intercambistas, você tem que falar inglês no seu trabalho, na rua tem inglês, então é inglês quase que o dia todo, você só não tem inglês em casa, isso se você não quiser, mas enfim, quando você imerge na cultura, cara, você só não aprende se você não quiser. A escola, ela vai te dar uma base, ela vai te preparar, né,
mas particularmente eu acho que o trabalho, que o dia a dia é que vai fazer você soltar o seu inglês. Eu, tipo assim, desde quando a gente chegou, a gente trabalhava, era irlandeses, então era mais outras culturas. Então, eu comecei a desenvolver meu inglês quando eu comecei a trabalhar nas home, tipo 1 ano depois. E foi doído, porque os idosos, como todo o mundo, eles não entendem quando você cochicha, eles entendem quando você fala muito alto. Então, eu pelejei para falar alto. E hoje em dia, eu me viro bem. E no trabalho, não tem isso. Tipo, se você tá no grupo, você fala inglês, você é igual todo mundo. Então, bota você pra fazer tudo também. Então, ir no hospital, ir, sei lá, dentista, oculista, fazer Farmácia. tudo, farmácia. Então, você tem que se virar. Aí você não vai falar que não vai porque não domina. E uma coisa também que eu ia falar, que quando você começa a aprender o inglês, que você chega no país nos seus primeiros meses, do primeiro aos 6 meses, cara, é muito frustrante. Pra mim foi muito frustrante aprender o inglês, porque eu ia todos os dias pra escola. E eu chegava no meu trabalho, eu trabalhava no hotel de housekeeping, chegava no trabalho, pegava a listinha, tudo ok. Aí depois eu tinha que, sei lá, levar uma toalha num quarto. Aí a pessoa me ligava, eu não entendia nada que a pessoa falou. Aí eu descia na recepção, tipo, trabalhava no segundo andar, descia na recepção, ia lá, aí lá, o quarto era 240. Eu tava no quarto do lado. Tipo, poderia ter economizado tempo. Aí eu chegava em casa, eu, ai meu Deus, não vou aprender nunca esse inglês. Eu chorava. Pro Gabriel não, tudo na paz. Gabriel se desenrolava, falava coisa com coisa. Não falava coisa com coisa. E dava certo. Eu ficava olhando assim pro Gabriel falando e, meu Deus do céu, eu pensava, tá tudo errado, ele tá falando tudo errado. A pessoa entendia ele e ele não tava nem aí. E eu querendo falar tudo certo. Mas é aí que tá, né? Você tem que juntar a cara de pau com o que você aprendeu na escola. Sim. Então eu tentava soltar o máximo de coisas que eu aprendia na escola com a minha cara de pau. Eu sabia que não estava certa a conjugação do verbo Eu falava pro perfeito. Gabriel, tua frase não tá correta. Aí o Gabriel, pelo menos eu falei. E você? Aí era tipo isso. Então é muito frustrante você aprender uma nova língua, né? Se você tem vergonha. Eu acho, claro que isso não vale para todo mundo. E é isso. Afinal de contas, aqui no canal a gente fala de intercâmbio direto, a gente fala muito sobre esse assunto. A gente sempre recomenda, a gente sempre conta para todo mundo que para você vir fazer intercâmbio na Irlanda, você não precisa fechar com agência nenhuma, não tem a necessidade de você fechar com uma agência, porque assim como nós fechamos diretamente com a escola, porque a gente achou muito mais seguro. As escolas de intercâmbio aqui da Irlanda, elas dão todo o suporte para os estudantes do Brasil até chegar aqui. Vão no banco com você, lhe apresentam a escola e a cidade, vão te dar as primeiras orientações, te ajudam a arrumar todo o documento quando você ainda está no Brasil. Sim, te fala como você deve mandar mensagem para imigração. Isso Então, mesmo. é tudo... Então, a escola, elas têm times o time de marketing, de vendas deles, que são os agentes que cuidam dos alunos quando estão querendo embarcar aqui para a Irlanda. Nós viemos através da Student Campus, né, estudar aqui em Limerick, nós moramos em Limerick, na Irlanda. Fizemos todas nossas renovações por lá. Isso. Então, é algo que a gente conhece e algo que a gente recomenda. Isso mesmo. Se você tem interesse também de vir para a Irlanda, vir para Limerick, que é a cidade que nós moramos, através de uma escola de intercâmbio, assim como nós viemos, nós recomendamos a Student Campus, porque nós confiamos, nós conhecemos e em tudo foi eles que ajudaram a gente. Então eu repito e garanto para vocês, vocês podem fazer todo o processo através de uma escola de intercâmbio, seja em Limerick, Dublin, Galway, Cork, a cidade que vocês quiserem, entendeu? Que as escolas, elas estão preparadas para atender você e para receber você, Sim, beleza? mas a Student é só aqui em Limerick. A Student só aqui em Limerick, e se você tem interesse em estudar na Student, tem um link aqui na descrição do vídeo que você pode entrar em contato com a escola e eles vão destinar um consultor brasileiro para poder atender vocês. A gente sabe que tem muita gente que fala espanhol, que assiste os nossos vídeos também. Sim. E se você falar espanhol, a escola também ela tem consultores que são de algum país de origem espanhola que vão conseguir conversar com vocês também. Então é só entrar no link da descrição e entrar em contato com eles, beleza? Agora o próximo tópico são as viagens. Afinal de contas, quando você vem fazer intercâmbio aqui na Irlanda, você está entrando no espaço da Comunidade Europeia e justamente por isso você recebe um visto de residência em um país europeu.
Isso faz com que você tenha acesso e permissão de entrada em todos os países da Comunidade Europeia. Sim. Então isso facilita muito você viajar aqui pela Europa, descobrir vários países. E atrelar duas coisas. O primeiro é o poder de compra que a Irlanda tem, que é um país que, apesar de tudo, apesar de toda essa crise mundial que está acontecendo, do pós-pandemia e afins, é um país que ainda continua com um poder de compra muito alto. E como a gente tinha falado no começo do vídeo para vocês, uma passagem de avião, por exemplo, para a gente sair daqui e ir para Londres ou ir para Lisboa, custa em média de 10 a 20 euros, entendeu? Essa é a média do valor de um voo internacional por aqui. Então, quando você vem fazer intercâmbio aqui, nossa, mas como tem estudantes que são literalmente os viajantes, né? Bate o recorde. Bate o recorde, vão para vários países em um único ano. Ano passado nós fizemos 3 viagens, então uma delas muito cara, que foi para um país extraordinário, Foi o foi o Brasil. Brasil. E depois fomos para nossa lua de mel em Paris e depois Londres. Então, o intercâmbio, morar aqui pela Europa, te facilita isso, né? Você ia viajar por diversos outros países. A gente já foi para vários, né? Um exemplo deles, o primeiro país que a gente conheceu quando a gente estava fazendo intercâmbio aqui na Irlanda, né? Foi a Grécia. A gente viajou para a Grécia somente com as gorjetas, né? A gente trabalhava em 2 empregos que nos possibilitava receber diversas gorjetas, que a gente fazia cleaner, que é faxina, a gente fazia faxina e entrega de comida. Esses 2 jobs nós recebíamos muitas e muitas e muitas gorjetas. Aí nós pegamos essas gorjetas e somente elas financiaram uma viagem pra gente para a ilha de Mykonos, na Grécia, um país extremamente chique, e a gente ficou realmente muito realizado. Já quero voltar lá. O outro tópico foi o nosso casamento, né? Afinal de contas, foi justamente graças a estar aqui que nos possibilitou casar, porque até então, né? Até então eu nem pensava. Tipo assim, né, que a gente não pensava, né? Por quê? Eu ia calcular e começava em 10 mil. A brincadeirinha começava em 10. Então, a perder de vista. Então, era algo que eu sempre falava pro Gabriel, amor, eu prefiro não casar, porque bora pegar esse dinheiro e vamos... amor, mexeu na câmera. Então, sempre falava pro Gabriel, bora pegar esse dinheiro e bora começar a nossa casinha, ou vamos trocar de carro, vamos fazer alguma coisa. Então, vamos investir ou em viagens. Eu sempre mandava pro Gabriel, bora fazer nossa volta ao mundo. Já pensou? Falar pra ele, já pensou nós fazer uma volta ao mundo com esse dinheiro? Que não era nada. Era dinheiro. Mas era tipo... A gente viu que não era nada quando a gente começou a construir. Mas tipo assim, ou era uma coisa ou era outra, né? Não dava pra gente, infelizmente, não tinha condições de casar e fazer ainda mais outras coisas. E tá aqui nos possibilitou não só casar, né? Nós casamos na frente de um castelo lindo, com pessoas que a gente ama, como também pudemos trazer as nossas mães pra cá para poder assistir a cerimônia. E ainda conseguimos fazer a lua de mel, né? Que até então, se a gente casasse, a gente provavelmente não teria uma lua de mel como a gente esperava. Então, quando eu conheci o Gabriel, a mãe dele sempre falava pra mim que o sonho dela era de ir em Paris. Aí eu, meu Deus, minha mãe também tem esse sonho. Tipo, eu nunca nem me importei com isso. Aí eu, Gabriel, bora trazer nossas mães pra cá, nossa lua de mel vai ser em Paris. E já junta o útil ao agradável, não é isso? Deu super certo. Muita gente comentou lá no vídeo de Paris, ai gente, tá errado esse negócio, lua de mel com as mães. Mas, gente, foi o nosso sonho, foi o sonho delas e foi perfeito pra gente. Então nós pudemos proporcionar isso a ela, essa luz vermelha, nós pudemos proporcionar isso a elas e elas puderam conhecer não só Paris, como conheceram a Irlanda, conheceram Londres, então elas puderam fazer algumas viagens com a gente, né? Elas nunca tinham saído, né, do Brasil, então proporcionar isso a elas foi muito bom, né? E junto com já os nossos sonhos, que era de casar, de ter uma lua de mel legal, pudemos realizar tudo isso. Então foi outra coisa de como não só o intercâmbio, porque foi a porta de entrada, né, para isso tudo acontecer, mas a Irlanda pôde proporcionar isso pra gente, né? E aí a gente entra no outro tópico, que é o seguinte, até então nós tínhamos alguns outros sonhos que a gente imaginava que eram bem distantes. Casal mas... cheio de sonho. Cheio de sonho, ô povo pra ter sonho. Tinha muito o Gabriel todo dia ele fala, ai amor, meu sonho, ai amor, meu sonho é esse. Ai, o Gabriel, todo dia tu tem um sonho. Mas, tipo, então a gente pôde realizar também, um outro sonho foi de ter a nossa casinha, né? De ter a nossa casa própria. Isso vocês já viram aqui pelo canal, nós já mostramos. Quando a gente foi no Brasil agora no passado, nós pudemos mostrar isso pessoalmente para vocês também. Foi uma casa que a gente comprou ainda em construção
e aí conseguimos finalizar ela, apesar de não ser exatamente como a gente queria, mas Sim. nós fizemos todo o acabamento dela como a gente desejou, porque a gente já comprou a casa numa etapa que já estava construída, a gente não ia demolir para fazer do jeito que a gente queria, a gente só continuou e fez o acabamento dela, né? Então, Sim. ter uma casa completamente construída, quitada, sem dívidas, é uma sensação muito boa, né? Muito boa. E ano passado, quando a gente pôde conhecer nossa casa, eu fiquei muito feliz. Tipo assim, até então não é tão real você ficar vendo por celular, você ir lá ver o piso que você escolheu. Você passou meia hora falando no vídeo chamada, né, com o vendedor. Nossa, esse é o piso que eu escolhi, essa é a luminária que eu escolhi. Foi uma sensação muito boa. A inquilina, a Gabriela, falou pra gente, nossa, a casa de vocês é de muita qualidade para quem vai alugar. Então a gente fez pra gente. A gente pensava, não, vamos fazer uma coisa boa que vai ser pra gente morar. Hoje em dia a gente não se vê mais morando naquela casa. Acabou que vai continuar sendo, né? A gente espera que continue sendo uma casa de investimento, né, para aluguel. A gente colocou ela para alugar e ela está alugada desde então, desde quando ela foi finalizada até hoje ela está alugada. E ela vai continuar assim por muito tempo, né? A gente não tem previsões de morar nessa casa, não por enquanto. E aí foi entrando outras coisas que, sinceramente, a gente vai contar isso praticamente agora para vocês. Porque a gente tinha muito receio de contar e muita gente fica falando que a gente estava tentando iludir ou alguma coisa assim do tipo. Então, desde já, eu já digo que eu não estou tentando iludir ninguém, porque a gente, afinal de contas, a gente não vai ganhar nada contando isso para vocês, A né? gente não vende nada. A gente então, não vende nada. não tem como eu te iludir, não é? Não, então a gente não tem interesse nenhum, a gente não vai ganhar nada com isso, né? A gente só queria compartilhar isso, porque de coisa ruim, vocês é só abrir a internet que vocês vão achar, em todo canto. Então, que a gente seja pelo menos um canal de esperança aí para quem, assim como a gente, sonha demais, né? E aí eu sempre digo que dinheiro traz dinheiro, né? Quando a gente colocou ela para alugar, gerou uma renda para a gente, era uma renda que a gente não contava, junto com o que a gente já economizava, foi virando, né, uma bolinha de neve. A gente fez um empreendimento que quando a gente foi no Brasil, nós filmamos ele, nós gravamos lá, mas nós nos arrependemos depois. Não arrependemos, depois a gente ficou pensando o que é que o povo vai ficar falando na internet, né? Sim. Então a gente porque a gente aqui, sem tanto contato, a gente já ouve tanta coisa do que o povo fala. Eu sei que é a minoria, mas, nossa, dá vontade até, sei lá, de desistir às vezes, não é? Porque, nossa, é tanta besteira que a gente ouve que eu vou te contar. Depois disso, a gente conseguiu, né, aos trancos e barrancos, fazer outro empreendimento. A gente criou um Airbnb, ele começou a gerar uma receita pra gente, depois a gente entrou em parceria com a mãe da Isadora, criamos outro Airbnb, continuou gerando receita pra gente e atualmente nós contamos com 3 Airbnbs, uma casa para aluguel também, e é o que eu disse, não é que tudo veio daqui, né? Mas você faz uma coisa, um negocinho ali, ele já começa a te gerar uma renda. E aí dinheiro vai puxando dinheiro, aí vai virando uma bolinha de neve, e se você for financeiramente bem resolvido, for equilibrado e souber administrar suas despesas, eu creio que você consegue fazer muita coisa assim como a gente conseguiu fazer, né? Mas só que para você fazer alguma coisinha assim no Brasil, você tem que abrir mão de muita coisa aqui. Tipo, eu não vou pro shopping todo dia e compro roupa. Eu comprei essa blusa aqui que eu tô vestida em outubro para fazer fotos. Então a gente abre mão de muita coisa. A gente vê o que realmente é necessário, o que é o essencial para você ter, para você conquistar suas coisas. E desde quando a gente chegou aqui, nosso investimento é no Brasil. Então, a gente compra, sei lá, a gente comprou essa parte aqui para poder sentar na mesa. Mas custou 6 euros. Eu não pagaria 6 euros se não fosse, não nessa ocasião. A gente comprou só para poder estar sentado aqui, Então, poder estar aqui. A gente não sai gastando nosso dinheiro assim. Tipo assim, se você for comparar nosso estilo de vida com o de outras pessoas que moram por aqui, vai parecer que a gente tem uma vida muito mais sofrida do que eles. Porque, por exemplo, tem gente que consegue viajar aí 5, 6, 7, 8 países em um único ano. E a gente já não. A gente não faz isso. A gente sabe que vai gastar dinheiro, a gente tem outros objetivos. Então isso só foi possível porque a gente tinha um foco e tinha um objetivo, né? Então, atualmente, a gente tem isso, mas a gente não queria deixar aqui parecer que foi algo muito fácil de mão beijada, porque não foi. Não. Afinal de contas, tem uma coisa aqui que eu não tenho vergonha nenhuma de falar, foi que para a gente poder concluir o segundo Airbnb, nós tivemos que meter a cara em empréstimo.
Empréstimo da onde? Lá do Nubank, entendeu? O Nubankzinho ofereceu o dinheiro pra gente, a gente, rapaz, se ele tá oferecendo, ele entende melhor do que a gente de finanças, né? Se ele tá oferecendo é porque a gente consegue pagar. Então a gente pegou, abraçou esse dinheiro e foi aí que a gente enfiou a nossa cara na lama. Porque foi doído, foi sofrimento para poder pagar esse empréstimo, né? Porque é empréstimo pessoal, os juros são altíssimos e nós sofremos muito para poder pagar ele. Sim, porque se você está pegando empréstimo é porque seu cartão já está esgotado. Então foi o que aconteceu com a gente. Foi, nossos cartões já estavam esgotados, a gente tinha saído de um, estava entrando no outro, pegamos empréstimo, sendo que a gente ainda estava pagando outro cartão e aí virou uma bola de neve de dívida. A gente levou muito tempo para poder sair dele, mas graças a Deus conseguimos sair, conseguimos pagar e hoje em dia nós temos nossas fontes de renda, né? Não só aqui na Irlanda, como as que estão no Brasil, que são essas que a gente já mencionou para vocês. Então, eu acho que é isso, né? A gente deixou isso pro finalzinho, porque eu sei que pouca gente vai chegar até aqui ao final. Só quem chega por aqui, normalmente, nos finais do vídeo, são as pessoas que realmente curtem, gostam de acompanhar a nossa vida, gostam de acompanhar o estilo de vida, gostam de acompanhar as dicas que a gente dá para vocês que estão se preparando para vir aqui para a Irlanda. Então, desde já, eu adianto que o intuito desse vídeo não foi iludir ninguém. Foi só contar um pouco da nossa vida, o que aconteceu nesses 3 anos. Foi praticamente um resumo de 3 anos. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que possa inspirar pessoas que estão com esse planejamento tanto lá no Brasil quanto aqui na Irlanda. Nada é fácil, os tempos são outros, né? Você precisa analisar muito bem tudo que você for fazer antes de poder dar o primeiro passo, porque realmente a época que a gente chegou aqui foi uma e hoje em dia é completamente diferente, já é outra, né? Então os nossos vídeos estão aí para poder ajudar vocês em relação a isso. Nós tentamos atualizar vocês constantemente sobre tudo um pouco que acontece nesse país. E é isso, né? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Tchau, tchau.